Outro caso de repercussão, Fala que eu te escuto. caso Daniel. Eita, aquilo foi terrível. Como é que você foi parar naquilo, resumidamente, né? Porque o nosso tempo já está curto, segundo o Eric. Já subiu. Eric, pera que eu resumo rapidinho. Caso Daniel, essa coisa da indignação. Tem 4 anos no caso, completou inclusive esses dias, né? Foi. 4 anos. O que acontece, cara? Chegou pra gente um caso lá de um jogador de futebol que tinha sido morto e tal, aquela coisa toda. E olha, o jogador tirou umas fotos lá da mulher, eu acho que... E quando eu vi as fotos, eu falei, cara, mas que cara babaca também. Ele não devia ter feito isso. Mas não justifica o assassinato. Depois nós começamos a investigar. E claro que a primeira informação chega, pô, mas olha o que o jogador fez. Depois que você começa a ver, analisar, não, mas peraí. Não é bem assim. Ele estava lá porque ele foi convidado. Cara babaca uma ova, ele foi convidado para estar lá. Entendeu? Então não é bem assim. Outra coisa, esse cara aqui, esse Edson Brits, que está dizendo que é o inocentão, que contratou um advogado para falar que ele é uma vítima, esse cara, ele já é um bandido antigo ali na cidade. E nós começamos a investigar e encontramos vários crimes que tinham sido praticados por esse cara, o Edson Brits. Esse cara que já foi processado pela mãe, pelo pai, que já ameaçou de morte a mulher, a mãe, o Boa pai. pessoa. Ótimo. Cara com um monte de coisa. E a gente começou a fazer uma série de matérias. O advogado de defesa dele ficou chateado, porque ele sempre foi um cara midiático. Então ele faz muito barulho, mas tem muitas vezes que ele não consegue inocentar os clientes dele. Isso é ruim para ele como advogado, entendeu? Então ele usa aquele princípio do direito. Direito não, de alguns advogados. Se você não pode desmerecer as provas, desmereça então quem diz que tem as provas ou as testemunhas. Porque você... Jogar o holofote pra outra coisa. Aí o cara tentou fazer de conta que eu era um sensacionalista. Você foi acusado de fake news, né? Exatamente. Mas não conseguiu provar nada e o cliente dele continua preso. Nós entramos nessa porque o cara realmente era um bandido, o Edson Brits, ele matou uma pessoa inocentemente, ele tem que pagar, ponto. Só pra gente contextualizar então, gente, o jogador Daniel, ele foi morto com requintes de crueldade, porque Os órgãos genitais foram cortados. Porque ele teria, de acordo com o que foi dito inicialmente, dado em cima da mulher do Edson Brits, não é isso? Estuprado, sei lá. Algo nesse sentido. E aí cada hora fala uma coisa. o Edson Brits assassinou o Daniel, ou com a ajuda de alguém, mas uma tortura, um negócio horroroso. E o Passaia, eu nunca vi isso na vida, você foi o primeiro jornalista, o apresentador de TV, você é o primeiro em tudo, hein, cara? Assentimado. Primeiro delator. Primeiro delator, sem ser bandido também. Você acredita? E agora, eu nunca vi isso, você foi... tem isso na internet também, você deixando o programa ao vivo na Rede Massa, indo até o fórum, ali você 3 dias seguidos você foi, né? Você fez e o advogado não parte deixava eu daquilo. falar. Na verdade, o que o advogado fez aquilo ali, hoje, eu imagino, eu não posso provar, mas eu imagino que ele quis ganhar uma aposta, porque ele ficou nervoso uma vez, que nós falamos alguma coisa contra ele não, contra a atitude dele, e ele falou que ia me dar um chá de cadeira. E ele falou para todo mundo abertamente, tinha até nas redes sociais, ele falando que ia me dar um chá de cadeira. Só que depois que a gente parou para pensar, cara, mas você lembra que 2, 3 meses antes ele disse que ia te dar um chá de cadeira? Será que foi isso? E o cara me levou durante 3 dias, eu fui lá pro fórum, perdendo o programa para ficar lá. Ele só deixou para me ouvir no final, né, porque ele tinha essa prerrogativa. Me chamou lá no final e ele não me deixava falar. Ele ia falando, colocando coisas na minha boca e só deixava falar sim ou não. Ele não quis debater comigo. Até porque todas as vezes no programa que nós tivemos a oportunidade de debater, ele fala o que ele quiser, mas ele tem que ouvir. Né? Eu dava espaço para ele e eu acho que ali no tribunal ele não teve coragem de permitir que eu falasse. Então ele só falava e ó, sim ou não. Falava sim ou não. Coisas estúpidas. Você não tem capacidade intelectual. Concorda comigo ou não? Até isso. Eu falei, não, concordo. Tá, beleza. Ele já tinha feito um circo, né? Mas tudo bem, não adiantou nada. Ele ganhou uma aposta, que me deu um chá de cadeira de verdade, né? Mas o cliente dele está preso até hoje. E foi muita mídia para nada. Mas assim, resumidamente, ele ficou extremamente bravo contigo porque disse que aquilo que você falava sobre o cliente dele era mentira. E ele deu um jeito de te intimar e você fez parte de alguma forma daquele processo, daquela... Ele me colocou como testemunha de defesa. Do Daniel. Não, do Edson, cliente dele. Do Edson Brits. Mas você não estava... Porque ele queria... Mas como de defesa se você... Eu não posso acusar, senão ele me processa.
Né? Então, dados os atos dele, de repente o cara vai me processar, então eu vou jogar com o manual embaixo do braço. Então eu não estou acusando, eu estou falando o que eu penso. Eu penso que ele tentou manipular a opinião pública. Ele tentou colocar o seguinte, nas manchetes. Leandro Passaia vira testemunha de defesa de Edson Brits. Porque não faz sentido Então, se o entendeu? Passaia Não faz? fazia uma investigação e, de certa forma, críticas ao que aconteceu. Não faz o Mas menor eu acho sentido. que era isso, é. na tentativa de calar ele, pra ele, sei lá, parecer... E ele, Não dá quando pra me entender. chamou, ele não me deixava falar, ele não me fez perguntas nenhuma, era só sim ou não, inclusive com coisas tentando me depreciar, me diminuir. Eu fiquei respondendo um monte de coisa. Acho. Enfim, mas faz parte, né?